Sabe, uma coisa que eu acho muito maluco é que durante 15, mais ou menos 16 anos, eu fui todos os domingos para a igreja praticamente e nunca gostei. Eu sempre ia querendo pensar na comida depois, ou às vezes se o cultinho poderia ser bom para me brincar, ou se quando eu tivesse maior ali eu conseguia ficar quanto tempo no banheiro, quando ficar tanto tempo ali. A palavra certa não é odiar, eu só não gostava, não queria estar ali. E é tão engraçado porque hoje, depois da revelação que Deus me deu de Jesus, de quem é Jesus, que eu acredito que todos aqui precisam ter, todos nesse mundo precisam ter, não nesse vídeo apenas. O lugar onde eu mais quero estar é perto do Pai, sendo na igreja, no meu quarto, aqui nessa salinha especialmente para Deus, lendo a Bíblia. E é isso que eu queria falar com você. Eu queria te falar alguns pontos, 4 pontos que Deus falou comigo ao longo desse tempo que eu conheci Jesus, sobre como que a revelação verdadeira de Deus, aquilo que a gente ainda não tem nem a noção de que é de verdade Jesus, de que é de verdade o Santo Espírito, transforma quem a gente é. Eu sou a prova viva disso. E o primeiro ponto que eu queria falar é que, na verdade, conhecer a história de Jesus não é o mesmo que conhecer o Jesus da história. Isso é algo que eu já ouvi, algo que me tocou muito, porque durante realmente 17, 18 anos eu não conhecia Jesus de verdade. Mesmo depois que eu me converti, mesmo depois que eu comecei a viver uma vida com Deus, parar com as maus práticas e comecei a ser transformado por Deus de certa forma, fui transformado, eu ainda assim não entendia quem era Jesus, o que era o jugo de Jesus, o que ele fez de verdade, sabe? Eu glorificava, cantava ele, louvava ele, mas não era um negócio que estava aqui dentro, sabe? Depois de um tempo, eu lembro que Deus falou comigo muito forte no culto e eu comecei a pedir: Deus, eu quero a revelação verdadeira de quem é Jesus, eu quero entender, eu quero estar mais próximo, não quero apenas estar próximo do Senhor, Deus, eu quero estar próximo do Filho do Pai, que também é Deus, entendeu? E, cara, o Espírito Santo começou a me revelar tanto sobre Jesus. Lá em Isaías 53, foi quando eu comecei a chorar muito, lendo sobre a profecia de Jesus em toda a Bíblia, em Zacarias, em tudo leva Jesus, e comecei a entender que Jesus não é apenas um homem que obedeceu uma ordem de Deus, um pedido de Deus, muito menos porque a Bíblia fala que ele foi por livre e espontânea vontade e morreu só para que a gente fosse vivo e para que ele fosse glorificado, porque querendo ou não, muita gente ainda odeia Jesus, odeia o cristianismo, só que muita gente, cara, glorifica muito a Deus, vive para Jesus, assim como eu tenho tentado viver, a minha família, a minha casa, meus amigos, enfim. E só que assim, eu pensava que se fosse assim, até eu iria lá, por que não? Nossa, eu vou morrer, todo mundo vai ser salvo, eu queria que as pessoas fossem salvas, só que é muito mais profundo. A realidade é que Jesus, ele não é um homem, ele é Deus, que ele já era glorificado, ele já estava no mais alto lugar do céu, ele já estava do lado do Pai, ele já era digno de tudo, e ele se fez carne, essa carne que tem doença, que pode ter câncer, que pode ter diarreia, que pode ter qualquer coisa, para que a gente fosse salvo. Ele se fez isso por espontânea vontade. Ele fala na Bíblia que ele fez isso porque a gente estivesse vivo por amor. E é tão forte isso porque a gente começa a entender que, calma, não é apenas uma pessoa que é boa, é Deus. É Deus que se fez carne, morreu por nós, escolheu a nossa vida do que a vida dele, ainda venceu a morte, mas ainda assim ele foi humilhado, sabe? É tão louco porque a morte em si não é nem a maior dor, é a humilhação. É um momento ali, nossa, quando você começa a entender cada vez mais, ainda mais no original, no hebraico, o que é cada coisa ali da crucificação, é um negócio de chorar, de realmente ser transformado por essa revelação de Deus, que é o título desse vídeo. Outra coisa que eu queria falar é que sem Jesus a gente não conseguiria, eu não entendia muito bem isso também, que Jesus, a palavra fala que ele é o único caminho, a verdade, a vida, mas assim, a gente não conseguiria viver uma vida conforme a lei de Moisés, a gente não consegue, ainda mais hoje. Hoje em dia, cara, se já era difícil pecar naquela época, hoje em dia, meu Deus do céu, então a gente não conseguiria. Jesus realmente, ele veio no tempo certo, na hora certa, no momento certo, na transição certa,
Ele é a certeza. E eu não sabia disso. Eu falava assim, tá bom, Jesus veio, tá bom, agora eu posso ter vida, o nome dele tem poder, glória a Deus, vamos ver mais milagre, mas não é isso, é que sem ele a gente não conseguiria. E pode parecer que você, às vezes, está no seu quarto, não sei, está vivendo sua vida e fala assim, tá bom, mas nem sei de Jesus, eu estou vivendo normal, mas não é isso. É que a gente não consegue ver uma vida sobrenatural, não uma vida normal, uma sobrenatural. A gente não consegue chegar aos céus, a gente não consegue ser completo pelo amor sem ter Jesus. É isso, eu não sentia isso, eu sentia que Deus me amava, eu sentia várias outras coisas, eu queria ter mais dele, mas eu não sabia exatamente que sem Jesus não dá, não existe, entendeu? E isso é muito forte e isso pode transformar a sua visão sobre quem é Jesus também, como transforma a minha. E o último ponto que Deus falou comigo é que a morte que nos trouxe vida, a morte de Jesus naquela cruz, é a mesma morte que nos mostra sobre aonde nós estamos indo com a nossa vida e quem é digno dela. Cara, para mim é muito claro sobre tudo que Jesus já fez, sobre tudo que Jesus é e tudo que Ele fala no meu coração. Olha isso, olha quanta coisa que Jesus falou comigo, tá? Jesus está falando com você aqui, o Espírito Santo está fluindo e isso mostra que, na verdade, não existe ninguém que pode ser digno sem ser Ele. Aquilo ali, não só a morte, mas o ato de Ele vir sobre essa terra, não pecar, viver uma vida perfeita, descer dos céus por nós. Olha como que a gente é ruim. Quem a gente é? Mostra que ele não é só digno, mas não existe como outra pessoa, não existe outro como eu parar de viver meu estilo de vida com Deus, de querer buscar Deus, de me arrepender. Não existe outra coisa, não faz sentido. Essa é a palavra, não faz sentido, não tem, perca, sabe? Aqui acabou já, é Jesus, é por isso que essa revelação de Deus é o que você precisa buscar. E é o que eu creio que o Espírito Santo pode estar colocando no seu coração agora, porque é uma virada tipo assim, cara, não faz mais sentido, não tem como, é Jesus. E meus amigos, muitas pessoas veem isso, eu creio que eles também vão cada vez mais se aproximar de Deus. Tem um amigo muito especial que eu queria que ele tivesse a revelação um dia também, porque as pessoas elas não acreditam às vezes, né? Elas falam, caraca, como que mudança, mas é que a revelação de Jesus é transformadora. Que Deus abençoe você e sua casa, que você e sua casa sejam salvos por Jesus, vocês já podem ser salvos, que vocês se entreguem a Ele, que em nome de Jesus vocês possam ver que Ele é o leão da tribo de Judá, a luz da vida, o único caminho, a única verdade. Ele é a vida, Ele é a fonte de águas vivas também, Ele é tudo que floresce em nossos corações de bênção, Ele é. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus.